Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no Cinema com o Juba. E hoje nós vamos abordar o por que um psicopata como Fade Rauta ele consegue ser assim tão importante para uma trama, ou mesmo por que Fades Rautas na história humana eles são tão importantes, principalmente nesses aspectos de cenário de guerra. Por que esses caras que eles têm um pensamento tão primitivo, tão bárbaro, e agem com tanta naturalidade no escárnio, na barbaridade, no peso ali que eles pesam mesmo, a violência, eles dão medo, eles são assustadores. Por que caras assim, eles são tão presentes no cotidiano, né? E aqui eu tô falando do Fade Rauta, que é um personagem do filme Duna, a segunda parte, o Duna 2, e ele é o cara que vai ser colocado como imperador, ali pelo Barão Harkonnen, né? Que é interpretado também ali pelo Stellan Skarsgård. Então o cara, ele tem o Barão, que em algum momento ele está preocupado com o sobrinho dele, que é um psicopata, e esse barão tão poderoso que exterminou a casa Atreides, ele precisa se curvar diante de um psicopata porque o cara age de uma violência extrema e com um ímpeto que aos olhos humanos normais ele não encaixa, sabe? Sinceramente não encaixa. E aí quando você tem as figuras externas, o povo que está ao redor de Fade Rauta, aí que a coisa vai mais pro buraco ainda. Então um personagem muito assustador, que traz pra gente realmente um escárnio, sabe? Uma coisa assim repugnante. E o que mais causa espanto é quando você faz paralelo do Fade Rauta com Baines, com caras do Patriota que mata o filho ali do Mel Gibson no Patriota, e assim vai indo, Coringa do Batman, e ele tem uma particularidade que não é particular quando você estuda o comportamento desses outros psicopatas. Coisa interessantíssima. Então olha aqui, olha no meu olho aqui, ó. Chega nesse like aí pra dar essa moral no vídeo também. Se inscreva aqui no canal Cinema com o Juba, eu te convido para se inscrever aqui comigo. E já comente comigo também, fale aí o que você acha desse Fade Rauta e o quanto é assustador imaginar que nós podemos conviver com gente assim, talvez ocultos ainda nas sombras, na vergonha que a sociedade atual colocou, mas caras assim que agem com uma certa falta de pudor muitas vezes, e é uma coisa que chama a atenção do ser humano. Muitas séries nas plataformas de streaming surgiram como documentários também, não só séries, mas documentários. As séries de psicopata, temas assim muito cativantes. Eu lembro que já tive essa minha fase de Silêncio dos Inocentes, Seven, Os Sete Pecados Capitais, aquele do A Cela, que é com o Vince Vaughn e com aquela atriz lá, a cantora. Ai, meu Deus do céu, vou lembrar lá. A cantora lá que faz o filme da Cela. São muitos filmes de psicopata que você fica tentando analisar o comportamento do cara. E é muito curioso. E agora começam a sair os documentários, onde as pessoas eles levam esses documentários a serem sucesso de audiência, porque é muito curioso mesmo. Sabe, foge da nossa compreensão, e mesmo quando nós tentamos compreender, a gente fica entrando naquele ambiente, ainda que de maneira distante, é só pela telinha, é só assistindo, mas ainda assim é algo a ser estudado. O personagem do Fade Rauta, aqui no Duna 2, ele é colocado ali numa importância muito grande. E quando você olha os passos dele, ele é o cara que sorri quando o tio dele, que tá colocando ele lá em cima, é assassinado. Ele fica olhando com aquele que delícia, que parece que tá com um saborzinho, parece que tá comendo um morango do amor. Que bom, estão matando meu tio ali. E ele olha com aquele olhar sádico, sabe? O olhar sádico espanta muito. As mulheres do quarto dele, que conversou com ele, ele corta o pescoço. Ele quer testar se a faca tá amolada, afiada, tá no peso certo, corta, mata alguém. Ele tá fazendo uma ação ali qualquer, do nada, alguém fala, mas senhor, se eu for por ali, tem a tempestade. Mata o cara também. É impetuoso, sabe? Ele é muito desumano. É algo muito fora da compreensão humana. E quando entra esse contraponto aí do Paul Atreides, o Muad'Dib, que é
é o personagem principal, ele é o escolhido, ele é o cara que precisa comandar ali naquela guerra santa que começou, aí ele precisa confrontar esse Feyd Rautha de uma maneira de campo, brutal também, agindo ali na carnificina plena, porque senão ele vai perder o respeito das pessoas. Mas assim, o Feyd é algo assim, causa uma perplexidade quando até a ordem das sacerdotisas, das Bene Gesserit, né, que estão ali fazendo o curso do mundo da maneira que elas querem, porque elas fazem a bruxaria delas ali, elas têm visões e controlam mesmo o curso que o povo ali de Duna leva, elas também estão preocupadas com o Feyd. E o que o cara é, se não um psicopata? O que é o Feyd, se não alguém que age de maneira brutal? Ele não é estrategista, ele não é inteligente, ele não é cativante, ele não é carismático, ele não tem nenhum discurso persuasivo. Normalmente, quando você vê líderes, principalmente líderes do mal, estou falando aqui em história real e fictícia. Líderes do mal, você precisa construir um personagem com uma narrativa muito persuasiva, senão ele não convence as pessoas. E aqui ele não tem nada. E aí você fala, tá, então o filme Duna, ele leva para um lado que é fictício. Se o cara não é persuasivo, o Feyd não é persuasivo, ele não poderia chegar no papel de comando que ele chegou. E poderia, pelo uso da brutalidade e da força. É uma coisa assim muito severa de a gente analisar direitinho. E ele é todo caracterizado para passar medo, né? Ele é todo branco albino, não tem as sobrancelhas, ele tem uma boca estourada ali, ele tem o semblante contraditório. Você olha pro semblante de uma pessoa maligna, ela tá normalmente com o senho franzido, ela tá normalmente te olhando feio, ela tá normalmente pesando a mão ali, sabe? E ele tem um olhar de curiosidade, querendo estar no meio de onde está o sangue, ele está querendo sempre estar onde está o maior peso, e sempre rindo de tudo que é ruim para os seres humanos normais, sempre querendo mais do sadismo dele, alimentar aquele sadismo dele. Então, o personagem é muito bem encaixado aqui. Nós temos aí algumas obras de literatura, como, por exemplo, aquelas escritas por Bernard Cornwell. Também tivemos que são do Rei Arthur, as Crônicas Saxônicas. Normalmente, você tem caras assim, tão malignos, conquistando também e passando muito medo pra gente. E aí aparece uma figura bondosa, que tem que confrontar aquele cara, você é bom, mas tem que confrontar aquele cara no campo, na violência que o cara precisa, porque senão você não vai convencer os seus de que você é tão forte e merece estar num trono, num local de liderança. É uma coisa assim impressionante. Nesse filme do Duna 2 aqui, nós temos a figura do Josh Brolin, que é quem treinou o Paul Atreides. E ele é um cara que está no auge da luta ainda. Apesar dele estar um pouquinho mais velho, ele é um cara nas artes marciais ali muito técnico. Então ele fala pro Paul Atreides, eu vou encará-lo aqui. Não suje sua mão com esse animal. Ele é chamado de animal, o Feyd. E aí o Josh Brolin fala, não suje suas mãos, meu rei aqui com esse animal, deixa que eu faço. E o Paul Atreides fala, não, eu vou ter que fazer. O Paul Atreides está peitando o imperador da galáxia, ele está encarando o imperador de tudo ali, o comandante de tudo, o comandante das grandes casas. No cenário do Duna, e o Feyd, ele é um cara que ele tem que ser parado, porque senão ele vai causar aquele impacto de ser destemido a ponto de ser seguido. E isso é muito preocupante. Por que esse tipo de psicopatia é premiada muitas vezes? Nós estamos falando de um cara contra um império. Era só alguém chegar do império e matar o cara, mas não pode. Você não pode chegar e acabar com ele. Você precisa acabar com ele de uma maneira justa, digna. Ele nunca foi Feyd nunca foi justo ou digno, mas você tem que ser justo, digno, matá-lo de maneira honrada. Não pode usar outras armas de fogo, por exemplo, quando ele está com uma faca. Você não pode chamar o seu exército quando ele está sozinho. Você não pode fazer nada. É o pior lixo que pode ter vivo, e você não pode matar esse lixo vivo de uma maneira que não seja
de igual para igual, olho por olho, dente por dente, de maneira honrada, porque senão você fica para baixo na opinião pública mesmo. Você fica para baixo na opinião da grande massa. Ah, mas o Fade ele não encarou. Ele é o Paul Atreides Muad'Dib, ele parou o verme lá do deserto. Ele faz tudo, ele voltou à casa do pai dele a ter um poder. Ele era ele é um Atreides, né, da casa Atreides, virou um líder do povo do deserto, do povo de Arax. Ele está encarando ali, está acabando com os Harkonnen, encarou o imperador, mas aquele psicopata sujo, repugnante, ele tem que matar de maneira honrada, encará-lo de maneira honrada, porque senão ele vai ser questionado. É uma coisa impressionante. Você fica se perguntando por que esse cara chegou nesse nível? O que aconteceu de errado na Matrix? Que esse cara, esse Fade, esse lixo ambulante, chegou nesse nível de comando e nesse nível de poder. E aí você fala, tá, fictício. Não é. Muito condizente com a realidade histórica que nós temos. Psicopatas que usam de força bruta, usam ali de violência extrema, usam de comportamento que foge à compreensão humana, eles normalmente são históricos. Normalmente eles têm uma história que é contada em livros de história, é contada em literatura, é admirada por uma grande parte das pessoas do planeta Terra. Não é uma coisa impressionante de analisar e falar, peraí, por que gostam de uma coisa dessas? Ainda que você não goste, você fica hipnotizado, não consegue parar de olhar. Eu sei que o Coringa do Batman do Christopher Nolan, principalmente, ele tem os outros também, são muito persuasivos, mas o do Christopher Nolan, ele é um agente do caos. E ele consegue, simplesmente por causar problemas para os outros e não ter um comportamento que você consiga antever, consiga compreender de antemão. Você analisa depois. Antes você não sabe qual é o próximo movimento de um cara igual ao do Coringa e aquilo ali é cativante. Por que isso é cativante? O que torna um psicopata brutal desse, tão cativante diante de nossos olhos? E eu só posso concluir que é realmente o fato de ele intrigar por você não saber qual que é o próximo passo dele. E isso é uma coisa realmente intrigante. Quando nós ficamos analisando obras gigantescas, seja de literatura, seja de história, seja qualquer coisa, nós estamos ali esperando o próximo passo e ser surpreendidos. E isso se aplica para uma coisa boa. Qual que é o próximo passo do Gandalf? Coisa boa, né? O que ele vai? O Aragorn, como que ele vai nos surpreender mais? E aquilo é hipnótico. Só que quando é pro mal também, onde esse vilão é capaz de chegar, o quanto ele é capaz de ser sujo, o quanto ele é capaz de pesar ali pra gente e nos causar perplexidade, isso também é cativante e isso também é algo... Não vou dizer hipnótico, mas é algo que desperta uma curiosidade impressionante. Então esse personagem do Fade, por incrível que possa parecer, é algo muito bem construído e algo muito condizente com a realidade. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!